acentuada na família, no casamento, na sociedade, na nação, inclusive na igreja. Um mundo de muitas perturbações políticas e religiosas, em que somos bombardeados por N informações que vêm de vozes, e todas elas são com significado, e dentre as quais está a voz de Deus. Aleluia. Amém. E nós vamos ler algo muito importante que está relacionado com a majestade e a soberania de Deus. Porque é muito importante ouvirmos Deus. E eu quero que você vá a Isaías 6. Isaías 6. E nós vamos aprender algo muito importante. Para mim, em primeiro lugar, porque antes de ministrar a vocês, Deus fala primeiro a mim. Então isto é primeiramente para mim. Aleluia. Amém. Diz assim Isaías 6, do versículo 1 até o versículo 12. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Deus: vai e diz a este povo: ouvis de facto e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não vem ela a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a zinheira, que, depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Posso ouvir o bem? Amém. Meus irmãos, Isaías ouviu a voz de Deus. Isaías, o que foi que viu? Isaías viu Deus na sua glória, na sua majestade, no exercício da sua soberania. Isaías viu os atributos da soberania de Deus, os atributos naturais e os atributos morais de Deus. Ele teve uma visão de um coro que o adorava, um coro que enchia o templo com cânticos de adoração e clamavam pela santidade, um dos atributos morais de Deus. E o que foi que Isaías sentiu? Em primeiro lugar, Isaías sentiu a sua miséria. Posso ouvir-me bem? Amém. Meus irmãos, perante um Deus santo,
Isaías sentiu a sua condição de pecador. Isaías sentiu que não estava em condições de estar na presença de Deus. E ele temeu. Porque nenhum homem pode estar na presença de Deus, na sua glória, e vive para contar, se não tiver santificado. E ele sentiu a sua própria purificação. Porque se com uma brasa lhe foi posta a boca e foi purificado, eu quero dizer a você que o sangue de Jesus Cristo te lavou. Amém. O sangue de Jesus Cristo te purificou. Aleluia. E os teus pecados estão lavados e esquecidos por Deus. Amém. Não vai você pecar de novo e lembrar Deus dos seus pecados. Posso ouvir um amém? Amém. Mas Isaías ouviu uma voz que clamava uma necessidade de enviar alguém para cumprir uma missão de Deus, para levar uma missão de Deus a um povo que os seus ouvidos estavam tampados, os seus olhos estavam cegos. Mesmo que ouvissem a mensagem de Deus, não iriam entender, não iriam perceber. E nós estamos também nesses tempos. E a pergunta é, por que é que Deus quer que a gente vá quando Ele sabe que as pessoas não ouvirão? Mas uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, nós temos que proclamar as boas novas a respeito de Cristo e do que Cristo fez em benefício da humanidade. Porque Deus quer que as pessoas se salvem. Mas para isso, temos de ouvir a voz de Deus. Temos de conhecer as Escrituras. Temos de saber do poder de Deus. Temos de receber revelação da majestade e da soberania de Deus, para que possamos crescer na verdade e na santidade e em andar em humildade com o nosso Deus. Isaías se predispôs aí. E você também. Meu irmão, o apóstolo Paulo ouviu a voz de Deus. Ouviu coisas inefáveis, palavras inefáveis, que não é possível explicar ou descrever devido à sua complexidade de vida. Ele disse que não é lícito o homem falar. E nós temos que aprender a ouvir Deus. Num mundo em trevas, num mundo que está a morrer sem esperança. Um mundo que somos bombardeados por informações de vozes diversificadas e que podem influenciar as nossas decisões e as nossas escolhas e arrastar-nos para a perdição. Temos um chamado. Há um propósito de Deus para nossas vidas. Porque nós não nascemos aqui neste mundo ao calha. Nós não nascemos nesse mundo para vir passear. Nós nascemos nesse mundo com um propósito para um plano de Deus. Para servir aos outros. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Porque o chamado de Isaías foi para servir a um povo que, embora endurecido, havia necessidade de proclamar as verdades e de proclamar as virtudes da soberania ou os atributos da soberania de Deus. Para Deus se revelar. Em João 3, versículo 27, quando estava a falar a respeito de Jesus que estava a batizar, e seus discípulos abordaram João. O profeta João Batista disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Interessante. Amém. Você sabe que toda a sua capacitação, Deus é quem lhe deu. Amém. Não há nada em ti que está fora da onipresença e da criação de Deus. Aleluia. Jesus Cristo confirmou isso. Quando Jesus foi levado à presença de Pilatos, e Pilatos lhe disse, cito: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar, tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aleluia. Amém.
Mas é que Jesus estava a dizer que, embora ele fosse pecador, tinha uma porção de pecado inferior àqueles que entregaram a Jesus, ele mesmo assim recebeu o poder de Deus. Foi capacitado por Deus para poder julgar Jesus. Foi capacitado por Deus para poder exercer o cargo, a função do qual ele estava investido. Ele era governador romano da província de Judeia. Jesus confirmou o que está escrito em Salmo 68, versículo 18, que diz: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dom para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. Aleluia. Pilatos era rebelde, porque todo indivíduo que vive em desobediência à palavra de Deus, e em desobediência, insurreição a Deus, é rebelde. Mas mesmo assim, recebeu dons. Como está escrito ainda em Efésios 4, versículo 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que dons são estes que Deus deu aos rebeldes? Que dons são esses? Dons naturais, meus irmãos. Que dons são esses que Deus dá aos homens? Quando convertidos a Cristo, dons espirituais. Todo homem aqui neste mundo foi capacitado por Deus para cumprir um propósito de Deus. Desde a criação. Encher e sujeitar a terra. Dominar sobre os seres criados. Lavrar e cuidar a terra. Só é possível com dons, com capacitação, com talentos. Senão não haverá multiplicação, frutificação. Não haverá enchente, ou seja, constituir gerações para encher a terra. Não haveria descendência. Posso ouvir um amém? Amém. A capacidade do homem casar, encher a terra e se multiplicar, o homem e a mulher, vem de Deus. Aleluia. Vem de Deus. A capacidade do homem governar e gerir recursos que Deus coloca em suas mãos, vem de Deus. A capacidade espiritual para operar os dons do Espírito Santo, vem de Deus. Não importa quem você é, seja agnóstico, seja ateu, seja o que for, você foi capacitado por Deus com dons para cumprir um plano e propósito de Deus aqui da terra. Você não nasceu aqui em vão. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Por isso Jesus Cristo disse a Pilatos: não terias poder contra mim se não te fosse dado do alto. Glória a Desperta para essa realidade. Deus. Amém. Você é criação de Deus, capacitado por Deus para um propósito. Busque Deus e busque o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Nos dons naturais que Deus lhe deu. E coloca esses dons a serviço de Deus. E lhe será acrescido dons espirituais. Você não nasceu aqui nesse mundo para passear, para dar show. Não. Aprenda essa realidade. Aquele homem, Pilatos, o governador, ele era pecador. Ele chegou a misturar sangue dos judeus com sacrifícios dele, aos deuses dele. Não é brincadeira. Mas mesmo assim, Jesus lhe disse que não teria poder sobre Jesus para julgar e condenar Jesus se não fosse dado do céu. Hoje você vai aprender coisas boas. Aleluia. Porque Pilatos perdeu a oportunidade de ser revelada a verdade. Quando Jesus Cristo lhe disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ouve a voz do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Você é da verdade, ouve a voz do Senhor. Aleluia. Entenda esta verdade. Porque aqui um segredo, meu irmão. Se você não tiver cuidado, você vai viver neste mundo empiricamente.
Você vai dormir, acordar, comer, passeou, foi na desbunda, na velha vida, e quando chegar a hora de você sair daqui desse mundo, você vai assustar, vai se confrontar com uma realidade, porque é na hora da morte que Deus apanha o homem. Ele sabe onde vai. Porque o homem, enquanto peregrina aqui na terra, tropeça com o sobrenatural. Porque eles buscam quimbandeiros. Eles buscam lugares onde o sobrenatural opera para pedir ajuda. Só que muitos vão nos lugares errados. Não vão à busca do lugar certo, que é o reino do nosso Deus. Entende esta verdade? Jesus Cristo disse, agora, mas agora o meu reino não é deste mundo. Este agora significa, por enquanto, de momento. O reino de Jesus não é desse mundo, mas será. Os reinos do mundo serão do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque novo céu, nova terra, Ele o fez. Aleluia. Amém. E você está convidado para entrar nesse reino. Aleluia. E viver com Jesus nesse novo céu, nessa nova terra. Amém. Meus irmãos, há um trabalho de Deus que Deus começou por trabalhar, que comporta 3 fases. A primeira fase já se cumpriu. Ele, Deus, se fez cabeça de Cristo. Isto está em 1 Coríntios 11, versículo 3. A segunda fase está parcialmente cumprida. Deus fez de Cristo cabeça da igreja. Está em Efésios 1, versículo 22 e 23. E nós estamos nessa fase. Porque Deus está a trabalhar em nós, por meio do Espírito Santo, para que cresçamos na verdade e na santidade. E possamos obedecer ao Espírito Santo irrestritamente, imediatamente, sem que tenhamos que ser repreendidos por Ele. Entenda esta verdade. E é na igreja onde Deus trabalha o homem, onde transforma o homem. Não é fora da igreja. A terceira fase está por vir, mas a igreja já não estará aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Porque nós vamos julgar os reinos, nós vamos governar, reger os reinos com vara de ferro, né? Não é brincadeira, meus irmãos. Quem sabe você será um governador, um rei na próxima era de Jesus. Aleluia. Amém. Então prepara-te. A terceira fase é de tornar os reinos do mundo a serem reinos do nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Ele reinará para sempre. Tem Apocalipse 1, versículo 15, Apocalipse 9, capítulos 11 a 21. Escuta. Há filhos de Deus que, por falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus e da majestade e soberania de Deus, ele vive uma vida prosmíqua. Vive uma vida como se fosse algo sem importância, a sua conversão. Não há uma entrega. E por conseguinte vive o sabor das emoções. Muitas das vezes da carne. Havia um homem que sabia mais da soberania humana do que qualquer outro neste nosso tempo. Um homem que os reinos do mundo eram descritos como inferiores quanto à sua grandeza. E este homem é Nabucodonosor, aquele que foi rei da Babilônia. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus apareceu a este homem, revelou-se a esse homem. Deus ensinou a este homem uma realidade com a qual nos confrontamos neste nosso século. Deus ensinou que liderança é dada por Deus. Que liderança é uma manifestação da grandeza de Deus e não do homem. Onde quer que seja, na família, no casamento, na igreja, na sociedade, na nação, Deus ensinou a Nabucodonosor que poder e posição são privilégios dados por Deus. E que há uma comissão divina para um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Do qual o homem não se deve orgulhar, mas deve usar para o benefício dos outros, para servir. E aquele homem, depois de receber a revelação de Deus, ele testemunhou e ele disse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá quem quer.
e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Que o Altíssimo vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com os restos do céu e os moradores da terra. Não há quem possa salvar a sua mão e lhe diga que fazes. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, escuta. Aquele homem alcançou uma grandeza. E ele pensou que era resultado do esforço e trabalho dele ou da sabedoria dele. E ele se esqueceu. Não se esqueceu porque ele não sabia. Ele não sabia que antes da sua grandeza, da sua elevação, Deus já tivera decidido engrandecê-lo e exaltá-lo. Abra sua Bíblia em Jeremias 27. Nós estamos a falar da majestade e da glória de Deus. E você tem que aprender isso, meu irmão, minha irmã, para que você não viva distraído nesse mundo. Ser pai é um dom de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Para você casar, tem que ser capacitado por Deus. Porque nem todos têm essa capacidade ou receber essa capacitação de Deus. Dê valor aos dons naturais que Deus lhe deu e põe ao serviço de Deus. Aleluia. Diz aqui em Jeremias 27, versículo 5 a 8. Disse Deus: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou aquele que me agrada em meus olhos. Aleluia! Amém. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E ainda todos os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações o servirão a ele, e a seu filho, e ao filho do seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que o consuma pela sua mão. Escute, igreja. Muitos querem ser líderes. Muitos querem governar, mas não querem servir outros. Muitos querem ser pai, querem ter filhos, mas não querem servir a família. Abandonam os filhos, rejeitam a paternidade. Aleluia! Amém. E querem ter um status de serem servidos. Eles omitem que as posições de poder e de prestígio faz também incorrer no orgulho e na altivez para aqueles que querem ser servidos. Não importa qual instituição de Deus, se casamento, se família, se governo, sociedade e igreja. A Bíblia fala de domínios, dominadores e tronos. Esses termos designam cargos que os seres espirituais e seres humanos ocupam para dominar sobre um grupo de pessoas, singular ou coletiva, para impor uma vontade, uma opinião a alguém, numa instituição como o casamento, como a família, como o governo da sociedade e como a igreja. Isso pressupõe governo, pressupõe o exercício da autoridade delegada por força do cargo que ele ocupa, que é a instituição de Deus. Entenda esta verdade. Não importa o sistema político que os homens implementaram ou instituíram na nação. Se é comunismo, ou imperialismo, socialismo ou capitalista. Nem o sistema de governação, se é monarquia ou presidencialismo, ou através do governo,
chanceler ou primeiro-ministro. O posto que existe é a instituição de Deus. E toda pessoa que ocupa esses cargos, ele é delegado à autoridade por força do cargo, do posto que ele ocupa. E a princípio deve governar nos princípios estabelecidos por Deus para servir outros. Posso ouvir um amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus fez as coisas perfeitas. Os homens é que complicaram tudo. Por isso é que Deus deu a Nabucodonosor recursos humanos, materiais, financeiros, riquezas, fauna, flora. Quando alguém é eleito ou escolhido por Deus, ou por vontade dos homens, e ocupa um cargo desta natureza numa nação, com fronteiras imaginárias ou fronteiras físicas, ele lhe foi concedida autoridade por Deus para gerir esses recursos e servir. Ele passa a ser servidor público. Na família também, o pai e a mãe são servidores públicos. Sabe por quê? Porque ele vai gerir os filhos, instruir os filhos, educar os filhos, para quando entrarem, ocuparem, serem introduzidos na sociedade, eles venham a servir outros. Deus planificou as coisas muito bem, mas os homens complicaram as coisas. Aleluia. Amém. O homem como cabeça da família, a mulher como adjutora. Eles têm responsabilidade ligada por Deus no exercício da autoridade. Irão prestar contas a Deus. Presidentes, reis, parlamentares, congressistas, secretários de Estado, ministros, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todo indivíduo que exerce posição e que sob ele, debaixo da tua autoridade, tem recursos, ele representa uma autoridade delegada por Deus. Amém. Cuidado, não brinque com Deus. Conheça as Escrituras, conheça o poder de Deus, conheça a majestade e soberania de Deus, porque Deus lhe vai pedir contas de toda a gestão disto tudo naquele dia do juízo. Se é pai ou mãe, vai pedir conta do destino dos teus filhos. Mãe que gosta de dar filhos na lixeira, mãe que gosta de abortar, os jovens que gostam de aventura, gostam de abortar, ou nasceu e matou filhos, Deus vai te pedir contas disso. Pais que renunciam à paternidade dos filhos, Deus vai pedir conta. Sabe por quê? Porque a capacidade para gerar filhos, casar e constituir família vem de Deus. Porque o fruto do ventre é galardão de Deus e os filhos são herança do Senhor. Amém. Não viva neste mundo sem conhecimento, porque não é bom. Posso ouvir um amém? Amém. Meus irmãos, e as pessoas deveriam governar nos princípios de Deus, mas nem sempre acontece, tendo em conta a natureza espiritual das pessoas. São pecadoras. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Você leu Jeremias, 27, se não estou em erro. E você viu que Deus chamou-lhe de meu ungido, meu servo. Chamou de meu servo. Chamou de Ciro, meu ungido, meu pastor. Agora a minha pergunta é, se ele é pagão, como é que Deus vai lhe chamar de meu servo? Sabe por quê? Por causa da instituição, no cargo que ele exerce, que é a instituição de Deus. Ele passa a ser servo do Senhor. Salvo ou não, é servo do Senhor. Escolhido ou eleito por Deus ou não, é servo do Senhor. Porque a instituição é de Deus. Igreja, quem era Faraó e o Egito? Um rei e uma nação pagã.
Deus deu sonhos a Faraó, mas não deu revelação. Depois da morte de José, quem é o outro Faraó? Que Deus lhe disse: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Em terras do Egito, onde Deus fez milagres tremendos que já não faz hoje. Não é verdade? Deus mostrou seu poder num rei pagão, numa nação pagã, para libertar o povo da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó. Deus é soberano sobre toda a autoridade delegada deste mundo. Não importa o sistema político, nem o sistema de governação. Em Angola aconteceram eleições. Foi eleito um partido e um presidente. Esta pessoa, quando tomar posse, ela está a ocupar uma instituição de Deus. O posto, o cargo de presidente. E todas as pessoas que ele nomear para seu elenco, eles estão a ocupar uma posição, um cargo que é a instituição de Deus. Devem governar nos princípios de Deus, daquilo que Deus instituiu. Punir o mal e aplaudir o bem. Fazendo o bem e servindo. São servidores públicos. Aleluia. Amém. Deus pode usar de quem Ele quiser na sua soberania para realizar e fazer cumprir a sua vontade, os seus planos numa nação. Entenda, meu irmão, minha irmã. Senão você não vai entender acerca da majestade e da soberania de Deus. Eles serviam no palácio quimbandeiros, cartomancers. O palácio serviam adivinhadores. Mas mesmo assim, Deus ajudou aquela nação e aquele rei, e usou-se dele para mostrar o seu poder ao mundo. Que era Nabucodonosor da Babilônia, a mesma coisa. A quem Deus apareceu e se revelou, porque ele altivou-se, seu coração se ensoberbeceu-se, pensando que era Deus, fazendo uma estátua de ouro e levando as nações a adorá-lo. Ele foi soberbo e ele comprometeu-se com Deus, cuja glória a outro não dá, nem o seu louvor em mais de escultura. E Deus apareceu a ele em visão e sonhos e mostrou qual o castigo que ele iria padecer. Mas não lhe deu revelação. Nem os servos do diabo que serviu o palácio receberam revelação. Só recebe revelação aquele que tem o Espírito de Deus. Aleluia. E ele confrontou-se. E Deus o confrontou. E Deus castigou, mas trouxe de volta ao trono. Não é vontade de Deus retirar o trono das pessoas. É vontade de Deus transformar as pessoas e revelar-se a elas no seu plano e propósito, para que elas possam servir os povos, as pessoas cuja responsabilidade estão sobre elas, a nação. Não é vontade de Deus transformar as nações em sistema religioso político. Não. Tira o cavalo da chuva, que Deus não está ali. É a religião que está ali. Deus não está ali. A vontade de Deus é que os homens sejam convertidos e transformados, para que possam colocar os seus dons ao serviço de Deus e servir os povos, as pessoas, a família, os filhos, aí onde ele exerce autoridade legal. O marido possa amar a mulher, possa amar os seus filhos e possa servi-los. Posso ouvir um amém? Amém. Porque ele é o cabeça da família. Ele é o cabeça do casamento. E a mulher é a coadjutora, auxiliadora. Os dois têm responsabilidade mútua no exercício da autoridade que lhes é delegada na família. Não é só responsabilidade do marido. E não é só responsabilidade da mulher. É responsabilidade de ambos, para que possam gerir os recursos que Deus coloca em suas mãos. E aí sim Deus os fará prosperar. Por isso, meu irmão, minha irmã, quem foi Herodes Agripa? Rei que estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada a Tiago, o irmão do apóstolo João. Mandou prender o apóstolo Pedro para também o matar. Mas ele se emborreceu, altivou-se, fez uma pregação e o povo gritou: voz de Deus. Não deu glória a Deus. O anjo lhe matou e morreu com medo de bichos. Por quê?
Por causa da majestade, da soberania de Deus. Ninguém rouba a glória desse Deus Criador e soberano sobre a sua criação. Quem foi Herodes Agripa? Já falamos. Quem foi Herodes Tetraca? Cometeu incesto. Possuiu a mulher do seu irmão, Herodias. Seu irmão Filipe. Prendeu o profeta Batista. E para satisfazer os desejos daquela mulher, Herodias, e da sua filha, mandou degolar João Batista, mandou matar o profeta. Primo de Jesus. Meu irmão, minha irmã. Quando Jesus esteve na presença deste homem, qual foi a atitude de Jesus perante essa pessoa? Jesus sujeitou-se. Jesus manteve-se calado. Mas Jesus não obedeceu. Quando ele queria que Jesus promovesse um espetáculo de demonstração do poder de Deus. E humilhou Jesus. E Jesus foi enviado a Pilatos. E daí para a cruz. Jesus é o exemplo de sujeição e de obediência restrita a Deus. E de sujeição absoluta e obediência limitada. Obediência relativa com a autoridade legada por Deus na terra. Os homens. Entenda esta verdade. Não importa se a autoridade é ímpia ou se é pia. É-nos imputada a sujeição absoluta e a obediência relativa naquelas coisas que não chocam com os princípios estabelecidos por Deus. Meus irmãos, sigamos o exemplo de Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, que se sujeitaram aos reis, mas não obedeceram, quando confrontados com obediência, com coisas que chocavam com os princípios de Deus. Por que José manteve-se puro da escravidão em terras do Egito? Por que Daniel e seus companheiros não se contaminaram com os manjares do palácio real e não dobraram seus joelhos aos deuses dos homens? Por que Daniel, os seus inimigos que estavam à procura de achar uma ocasião de culpa contra ele, não encontraram? Por quê? Porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Dele havia um espírito excelente. Por que Deus quer que nós oremos, intercedemos, deprequemos, fazemos orações, com ações de graças pelas autoridades das pessoas em eminência? Por que Deus quer que nós pratiquemos justiça, beneficência e andemos humildemente com Ele? Porque a oração do justo pode muito dos seus efeitos. Os olhos de Deus estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam às suas orações. Mas o seu rosto é contra aqueles que fazem mal. Deus quer que nós nos mantenhamos puros, para que as nossas orações possam produzir efeito e possam obter resposta e Deus interferir onde quer que seja e trazer transformação, mudança, porque Deus opera através das nossas petições. Deus opera através das nossas orações, das nossas intercessões, do nosso ação de graças, porque nós estamos aqui e Deus está nos céus. Nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz dessa terra, e quando o sal já não presta, ele é deitado fora, é pisado, não presta. E quando a luz não dá luz, não pode brilhar neste mundo em trevas. A importância de sermos santos e viver em santidade. Há muito filho de Deus que está sofrendo. Orações não são respondidas. Por quê? Porque tem a vida contaminada. Numa relação com Deus Santo, não pode haver pecado. Os irmãos estão a perceber? Amém. E agora pensa, para te ajudar a resistir ao pecado. Posso ouvir um amém? Amém. Às vezes as pessoas quando vão pecar se escondem. Não é verdade? Mesmo entre marido e mulher. Quando estão na sua intimidade, principalmente as mulheres,
Se tem filhos, diz, olha o filho, olha aí os miúdos, então vão ouvir. Então eles reservam-se porque é algo muito íntimo, não é verdade? Acrescenta isso, os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre ti. Onde quer que você for, que você estiver, lembra sempre que Ele está sobre ti para te ver. Mesmo que você se esconder e estiver a pecar, isso vai impedir que você peque. Posso ouvir um amém? Amém. Acrescente isso do teu currículo. Que tens um olho que te está a ver aquilo que você faz. Mesmo as escondidas, sem ninguém te ver, Ele está a te ver. Se você tem a mão comprida, gosta de mexer no horário público, Deus está a te ver. Amém? Amém. Posso falar? Se você tem olho grosso, olho grande e põe olhos na mulher do outro ou na colega, sendo você já casado ou casada, Deus está a te ver. E quando você pensar que Deus está a te ver, você vai fugir do pecado. Vai fazer como José. E vai manter-se puro. Posso ouvir um amém? Amém. E não vai pecar nem contra a autoridade dele, nem contra a santidade de Deus. Por isso é que muito filho de Deus tem problemas. Ele é crítico, ele julga, ele é revolucionário. Meu Deus, ele profere juízo até no lugar de Deus. Para com isso. Ora, deixa Deus trabalhar. Deus precisa das tuas orações em favor do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, em favor da nação e de quem está no governo, para que Deus possa interferir e operar mudanças e transformação. Aleluia! Amém. Deus não precisa que você lhe ajude. Deus só precisa da tua oração, das tuas petições. Entenda esta verdade. Por isso é que Deus quer que nos sujeitemos à autoridade e obedeçamos naquelas coisas que não chocam contra os princípios de Deus. E quando você dobrar o joelho, a tua oração tem poder, irmãos. Quando você dobrar o joelho em favor do teu negócio, a tua oração tem poder. Porque Deus quer tirar dinheiro da mão do mundo para colocar em tuas mãos, para você prosperar. Mas para isso esteja conectado com Ele. Deus quer transformar o teu casamento, a tua família. Deus quer transformar a nação. Porque todas as pessoas em posição de autoridade negada, eles imputada a responsabilidade de exercer governo, servindo. Eu estou aqui para vos servir. Pastor Antônio está aqui para vos servir. Nós somos servidores. E o governo é servidor público. Entendam esta verdade. Aqueles que serão chamados ou escolhidos para o novo governo em Angola, entendam esta verdade. Vocês já deram conta que a Constituição choca com os princípios de Deus? Se você quer obter um terreno acima de 10.000 hectares, quem tem que autorizar? É a autoridade mais alta. Não são os municípios, não é verdade? Há instituições instituídas pelo chefe de Estado que permite-lhe conceder o terreno acima de 10.000 hectares. Por quê? Porque a ele lhe foi dar todas essas coisas para governar. Só que muitos deles, porque não conhecem o poder de Deus e as Escrituras, eles pensam que a oportunidade deles poderem fazer é roubar e desprezar o povo. Mas só que estão a lidar com Deus, que é soberano sobre a sua criação. Romanos 13. Abra Romanos 13. E vamos entender. Já estou a terminar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras. E o poder de Deus para que possamos servir. Porque há uma crise de liderança desse mundo. Romanos 13, até onde eu parar, versículos 1 a 7, que diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade ou governo que não venha de Deus, e há potestades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação.
Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fazeres o mal, teme, pois não traz de balda a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque eu sou ministro de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Aleluia. Amém. A Bíblia Viva diz assim: obedeçam ao governo, porque Deus foi quem o estabeleceu. Não há governo em parte alguma que Deus não tenha colocado no poder. Portanto, aqueles que se recusam a obedecer às leis da terra estão se recusando a obedecer a Deus, e o castigo sobrevirá. Pois o policial não amedronta as pessoas que fazem bem, mas aqueles que praticam mal sempre terão medo dele. Assim, se você não quiser ter medo, guarda as leis e tudo irá bem. O policial é enviado por Deus para ajudar você. Posso ouvir um amém? Amém. Eles são para nos ajudar. Mas, entretanto, às vezes do meio deles, há aqueles que não cumprem com o seu dever de servir. Mas a missão de Deus para eles, quer sejam as autoridades mais altas da nação, é servir, é fazer-nos o bem e punir o mal para nos proteger, porque tudo quanto nós necessitamos está ao serviço deles, está sob sua responsabilidade. Mas se você estiver fazendo algo errado, é natural que deve ter medo, pois terá de castigá-lo. Ele é enviado por Deus exatamente para esse fim. Assim vocês precisam obedecer às leis por duas razões: para evitar o castigo e porque sabem que devem obedecer. Paguem também seus impostos, por estas duas mesmas razões. Porque os trabalhadores do governo precisam ser pagos a fim de poderem continuar a fazer a obra de Deus, que é servir a vocês. Aleluia. Amém. Você é filho de Deus. O governo instituído está a teu serviço para te servir. Aleluia. Entende esta verdade? Amém. Desde o presidente da república, ou o rei de uma nação, ou um primeiro-ministro de um governo, ele é instituição de Deus para te servir. Porque por força da instituição de Deus, eles receberam dons, poderes para governar e servir a nação, as pessoas, não para serem servidos. Eles serão servidos por honra, mas não para se apossar daquilo que Deus criou para benefício do povo e das pessoas que colocou sob sua responsabilidade. Assim é na família, assim é na igreja. Por isso é que a igreja deve praticar religião. O que é religião? Sem mácula e agradável aos olhos de Deus. É servir os órfãos e as viúvas, cuidar delas, e proteger-se das corrupções do mundo. Esta é a religião verdadeira. Não é a religião maculada, não. Cristianismo é vida, 24 horas com Deus. Mas cristianismo pratica a religião, o que se chama ação social. Posso ouvir um amém? Amém. Nós estamos aqui para servir, porque lhes digo, meus irmãos, que Jesus Cristo está exaltado acima de toda essa autoridade, de toda a instituição, e Ele julgará cada uma dessas pessoas que está em posição de autoridade, nos pais, eles em posição de autoridade na sociedade civil ou na nação, no casamento ou na família ou na igreja, serão sujeitos a julgamento. Jesus vai julgar. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, ou primeiro, abra 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4. Por isso é que você vê nações, ou pessoas em posição de autoridade, a caírem. Golpe de Estado, revoluções, instabilidade. Porque eles não estão a cumprir com o que Deus instituiu. E Deus suscita inimigos contra eles. E são derrubados. São destituídos do poder. 1 de Pedro 4, versículo 5 a 7, o que é que diz? Os quais hão de prestar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Jesus está preparado para julgar vivos e mortos.
Ele morreu e ressuscitou para julgar tanto a nós vivos que estamos aqui nessa terra, como aqueles que morreram e que hão de morrer. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Desde aqueles que morreram no dilúvio do tempo de Noé, até a morte de Jesus, e Jesus foi lá ao Hades, pregou o Evangelho aos mortos, e aqueles que creram foram ressuscitados, julgados ressuscitados, e a nós seremos julgados. Aqueles que morreram depois de Cristo, e que morrerem depois de Cristo não salvos, já não há chance, a não ser o julgamento, porque Jesus está preparado para julgar tanto vivos como mortos. A chance agora, meu irmão, de tomar uma decisão de servir. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Aleluia. Já estou a terminar e vou ministrar agora. Mas antes de ministrar, eu vou ler uma notícia muito interessante que tem que levar você a interceder pelas nações e pelos governos. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Apocalipse 20, versículos 11 a 15, que diz assim: E vi um grande trono branco. Quem viu? O apóstolo João. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que dele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que deles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Quem são esses mortos grandes e pequenos? Responda-me essa pergunta. Alguém pode dizer-me quem são? Por que tem de haver mortos grandes e pequenos? Mortos grandes, aqueles a quem foi imputada delegação de autoridade para governar sobre pessoas, nação, família, e aqueles que estavam sujeitos à autoridade, esses são os mortos pequenos. Todos eles serão julgados. Passarão e passaremos ao julgamento de Cristo, pelas obras que eles realizaram, que eles fizeram enquanto estavam em posição ou nos cargos que a instituição de Deus. Deus vai julgar cada presidente de uma nação, cada rei, cada chefe de família, cada mãe, cada pai. Deus vai julgar cada líder na igreja, porque nesses cargos que a gente ocupa, produzimos obras. Na materialização dos dons, da capacitação naturais ou espirituais que Deus nos dá. Você, mãe, tenha temor. Você, pai, tenha temor. É chanceler, é governador, é presidente, é rei, é secretário de Estado, é ministro, seja o que for, se ocupa uma eminência na nação, tenha temor. Pelas tuas obras Deus vai julgar. Não importa se já morreu. Não importa se ainda estará vivo. Deus vai julgar como você geriu aquilo que Deus responsabilizou na nação. Um povo, fauna, flora, riquezas, para servir os outros. Deus vai julgar. Governa segundo os princípios de Deus. Desenvolva a nação. Resolve o problema do pobre. Porque quando Daniel revelou a Nabucodonosor a visão que ele teve, Daniel deu-lhe um conselho. E esse conselho é válido para todos nós, tanto na igreja como na família, como na sociedade. Vamos lá, Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel. Depois vamos ler mais alguns versículos bíblicos. E já vamos acabar. Daniel. Aleluia. Eu amo as Escrituras. Eu amo o Espírito Santo de Deus. Daniel 4, versículo 27. Aleluia. Vamos começar desde o capítulo 25.
Ou o final do capítulo 25. Ou mesmo 25. Disse Daniel ao rei Nabucodonosor: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado como do orvalho do céu, e passassem 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. É interessante, né? Deus é soberano. Aleluia. Ele pode o poder que ele quiser. Até um carpinteiro ainda pode levantar para presidente. Aleluia. Deus pode levantar alguém e pôr em posição de liderança. Versículo 26. E quanto que foi dito que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido o seu reino. O seu reino, meu irmão. Amém. Sobre a tua vida. Amém. Sobre a tua família. Jesus reina. Portanto, rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Deus é amigo dos pobres. Resolve o problema dos pobres. Ajuda o pobre. Deus fecha os seus ouvidos àqueles que fecham os ouvidos ao clamor do pobre. E aquele que dá ao pobre, literalmente está a dar a Jesus. Por isso é que Jesus Cristo disse: teve fome, deste-me de comer. Estava nu, me vestiste. Estava doente, me curaste. Estava preso, me visitaste. E estava mais que? Tudo quanto é necessidade das pessoas que padecem, hein? Ajuda. Estás a dar a Cristo literalmente. E Cristo te fará o retorno. Aleluia. Amém. Desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia. Trabalha em benefício do povo, da nação. Deus tem um plano para Angola. Amém. Depende de nós angolanos. Assim como também teve planos para Israel. Mas Israel fracassou. Mesmo tendo uma terra de abundância que mandava leite e mel. Porque quando ficamos fora do centro da vontade de Deus, as coisas param, estagnam, não acontece. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus ordena a vida e a bênção, a frutificação, a prosperidade, a sucesso, a realização, a vida, a saúde, a vitória, a amor, a paz. E a nação vive em paz. E Deus julgará por essas obras que cada um de nós produzir na posição ou no cargo que cada um de nós ocupa. Há que ter temor de Deus. Porque diz Hebreus 10, versículo 30 e 31. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E também o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair das mãos de Deus vivo. Há muita gente que pensam que, ao serem exaltados numa certa posição, ao ser exaltado numa certa posição, ela tem uma oportunidade de poder se realizar. Chegou a minha vez, agora é que eu vou fazer dinheiro. Ele mexe com o horário público. Ele mexe com esquemas e essas coisas todas, porque ele quer garantir um pão, um tacho, que lhe permita lá mais à frente. Ele já imaginou, lá mais à frente eu vou ficar velho, vou precisar de consulta, vou ficar doente, então já tenho um fundo que é para resolver o problema. Ou então, vou comprar casa, vou viver lá fora no exterior. Meu irmão, tira o cavalo da chuva. Deus te derruba. Amém. Deus te faz cair. Está escrito em Obadias 1, versículos 3 e 4, que diz assim: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz do seu coração: quem me derribará em terra? E Deus disse: se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Por isso é que você vê muita gente enriqueceu e de repente caiu. É Deus que lhe fez cair. Cuidado com Deus. Não brinca com Deus. Nós temos uma missão para terminar. Uma missão para orar pela nação, pelos governantes, orar pela sua família, pela sua esposa, seu marido, seus filhos. Orar pela liderança da igreja, porque Satanás trabalha arduamente para penetrar as instituições e derrubar as muralhas da autoridade, a fim de impor leis e perverter as coisas santas de Deus. E afastar as pessoas de Deus.
Há uma notícia, quando eu estava a preparar essa mensagem, fui a navegar nas redes sociais, encontrei uma notícia que, enfim, que espelha essa realidade deste mundo. E eu vou ler. Li na Opera News, a notícia de 31 de agosto deste ano, Rússia, que diz o seguinte, passa a publicidade. Manifestantes pedem descriminalização do sexo com animais na Alemanha. Aleluia. Leu, né? Eu vou ler para você entender. Porque há muita gente que pensa assim, bom, são países desenvolvidos, eu vou pôr lá os meus filhos a estudar, eu vou viver lá, é alta sociedade, tudo vai bem. Não vai nada bem, meu irmão, minha irmã. Não vai nada bem. Diz aqui, um grupo de manifestantes alemães saíram às ruas recentemente em protestos às leis que proíbem o sexo com animais. Os mesmos defendem que os homens devem ter o direito de se envolverem, os humanos devem ter o direito de se envolverem sexualmente com animais, incluindo os de estimação. Chamada de Marcha de Orgulho de Zoofilia. Um pequeno grupo saiu às ruas para pedir que o governo autorize este tipo de relação e que o movimento arco-íris LGBTQ+, adicione um Z ao seu nome. Em entrevista divulgada na internet no site da TV Rapture, um dos manifestantes defendeu o conceito de relações sexuais com animais ao afirmar que é muito mais fácil construir um relacionamento com animais do que com os humanos. Terrível. Esse mundo está doente, já? O manifestante, que também levou seu cachorro de estimação para a marcha, revelou em entrevista que o primeiro cachorro com quem teve relação sexual foi macho, mas que atualmente está no relacionamento com uma cadela da raça pastor alemão. Meu Deus! Depois tem aqui os 8 dedos, não vou dar. Não estou a fazer publicidade disso. Uma outra notícia também, saído da CMTV.pt, de 31 de agosto de 2022, diz o seguinte: desde abril deste ano, segundo o Ministério Público da Suíça, que se tem verificado vários ataques sexuais a cabras. Um português de 39 anos foi apanhado a fazer sexo com uma cabra, em Schattdorf, Ur, na Suíça. Meus irmãos, o que está acontecendo neste mundo? Satanás está a trabalhar arduamente para penetrar as instituições do governo e do Estado, para instituir leis que legalizem a promiscuidade sexual e outros interesses de subgrupos. Entenda esta verdade. Não há lugar algum em que você tenha como garantia a segurança se não tiver Jesus na tua vida. Porque se a igreja não orar, não interceder pelos governos e pelas autoridades em posição de autoridade, pelas famílias, pelos filhos, você está sujeito, e a sua família, a sua geração, está sujeita à influência desse mal. Se instituir uma lei, depois você vai ver começarem a construírem cadeiras ou assentos, e num restaurante você vai ver o namorado que um cão animal ou sei lá o que, a sentar a comer com a namorada ou com o namorado, e você entrar num restaurante e também fazer uma refeição, você vai ficar escandalizado. Tudo começa assim. Você vai ver o cão andar com alguém na rua e andar uns beijos. Ou a cadeira. Ou a cabra. Meus irmãos, é preciso orar. Por isso é que Deus disse a Isaías: vai e me manda mensagem. Eles têm ouvidos, mas não ouvirão. Têm os olhos tão cegos, está tudo tampado, mas fala até que chegue o castigo. Porque no meio destas pessoas alguém ainda se salvará. Meus irmãos, tudo começou assim. E tudo começa com coisa pequena. Basta existir uma lei e Angola não será isenta disso.
Porque Angola está a se desenvolver, Angola vai se desenvolver. Eles esqueceram-se de Deus, desenvolveram-se. Deus os abandonou e os entregou às concupiscências dos seus corações. Amanhã, quando Angola se desenvolver e as pessoas começarem a pôr os olhos nos homens, a confiarem no homem, fazer do homem o seu braço direito, e porem a sua fé da ciência, Angola também corre esse risco. É tempo de orar. É tempo de oração. É tempo de sujeição e de obediência restrita a Deus. E é tempo. Você pode se posicionar contra a injustiça, como fez Daniel, e aconselhou o rei, mas seja sujeito à autoridade e obedeça parcialmente e não irrestritamente, porque a obediência é relativa a toda autoridade de homem delegada aqui neste mundo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Isto é para ti, isto é para mim. Aleluia. Sem Deus, você não tem como se segurar neste mundo. Só Jesus. Levanta o seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está aí, está ligada a nós. O rei Saul foi rejeitado por Deus, porque ele rebelou-se contra a palavra de Deus, contra a ordem de Deus. Ele não guardou esta palavra, a ordem de Deus. Ele bem pensou em fazer aquilo que bem achava e ouviu a voz do povo. E ele temeu a voz do povo, não temeu a voz de Deus. E ele perdeu o reino em favor de Davi. Escuta. Talvez você nunca conheceu Cristo. Ele nunca confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. Você precisa da reconciliação com Deus. Você precisa da salvação. Se você, no fundo do seu coração, hoje e agora, deseja o perdão dos seus pecados, reconciliar-se com Deus, feche os olhos aí onde você está. Talvez você leve uma vida prosbíqua. Você frequentou a igreja ou frequenta a igreja, mas sabe que Deus está distante de si. Alguém pode ligar o ar-condicionado, se favor? Deus está distante de si. Hoje você pode reconciliar-se com esse Deus. Baixe a sua cabeça e siga por mim nessa oração. E diga: Senhor meu Deus, eu reconheço que Tu és soberano sobre a minha vida. Tudo quanto eu sou, tudo quanto eu tenho, eu venho te pedir perdão de pecados omissos, não confessados, que consciente ou inconscientemente, acordado a dormir, eu pequei contra Ti, rejeitando Jesus e a Tua palavra. E eu reconheço que só em Jesus Cristo há remissão de pecados, há salvação. Perdoa, porque eu me arrependo. Abro o meu coração e de livre e espontânea vontade entrego a minha vida a Ti. E eu aceito e recebo Jesus Cristo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. É pela fé que eu recebo agora mesmo o Teu perdão e a minha salvação. Obrigado, Senhor Jesus. Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida. Entra em mim. Revela-me a Cristo. Revela-me. Ajuda-me na minha vida pessoal e familiar. Ensina-me os caminhos de Deus. Pai, eu sou Teu filho. Geraste-me agora em Cristo Jesus. Obrigado pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados. Eu agora sou irmão de Jesus. Sou morada a todo Deus em espírito
Agora tu já não és somente o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora és meu Deus e meu Pai. Ajuda-me agora. Encha. Água viva. Encha. Água viva. Oh Espírito Santo. Adora o Senhor. Beba do Espírito. Beba do Espírito. Liberta o seu coração. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu viver. Toda dependência que perturba tua mente, todos os teus água você que aí está. Eu estou a falar para pessoas que estão no exterior do país. O conselho de Deus para si hoje é: não se acomode em Gozém. O povo de Israel, quando chegou em terras do Egito, deram das melhores terras, uma terra próspera. Eles enriqueceram, comeram do bom e do melhor. Isso serviu-lhes de armadilha, porque depois relaxaram e não marcharam em direção à promessa. Lembra-te que você, seus filhos, sua geração podem ser apanhados por essas armadilhas do diabo. Por isso, restabeleça a comunhão com Deus. Dobra o seu joelho em oração. Busque Deus. Conheça as Escrituras e o poder de Deus para proteger e livrar você. Porque o diabo está a trabalhar seriamente. E se você pensa que não orando teus filhos estão protegidos, eu quero dizer a você, onde o seu filho estuda, onde você trabalha, o meio social está infestado e pode ser sujeito à influência. Por isso, ora, restabeleça a comunhão com Deus. Você que já não tem energia espiritual para orar, você que tem preguiça espiritual, parou de orar, de ter comunhão com Deus. É tempo de comunhão, é tempo de oração, é tempo de estar afogueado. Procura o Espírito Santo, fala com o Espírito Santo e tudo vai bem. Ó Pai, é no nome de Jesus que eu oro, Senhor, sobre essas casas, essas famílias. Que a unção do Espírito Santo vá até lá, remova cargas malignas, despedaça julgos malignos das suas vidas, do seio da sua família, e afogueie as suas casas, Senhor. Aviva os seus corações, dê refrigério às suas almas, renova energias espirituais e físicas, para que eles possam buscar, Senhor, Deus, e restabelecer a comunhão no nome de Jesus. Tudo que é corrente, tudo que é corda, tudo que são grilhões, tudo que é prisão que prende você, que é espírito maligno, que provoca a saúde espiritual, que te impede de ser afogueado com Deus, eu estou a quebrar essas correntes,
Eu estou a cortar essas cordas, estou a romper com esses grilhões, estou a destruir prisões e gaiolas. Eu estou a libertar a tua alma, a tua mente, o teu coração, teu corpo, no nome de Jesus. Ordeno que o espírito maligno saia do seu corpo. Liberta a sua alma agora. Eu estou a resgatar a tua mente, o teu coração. Estou a ordenar que regresse a ti agora no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Eu falo vida no seio desta família, no seio desta pessoa. Eu falo vida no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. No nome de Jesus. Oh Espírito Santo, opera, Senhor. Opera, Senhor. Haja cura. Haja cura. Haja cura. Você que está enferma, você que recebeu um diagnóstico médico em que diagnosticaram ou pouco tempo de vida, ou viver uma vida de medicamentos, à base de medicamentos. Eu quero que você ponha as suas mãos ou no ecrã da televisão, do seu plasma, ou no seu telemóvel. Liga a minha mão e eu vou orar. Senhor Jesus, a tua palavra diz que em teu nome expulsamos demônios, que em teu nome imporemos a mão sobre os ventos enfermos e eles serão curados. E é no nome de Jesus que Espírito Santo, eu peço que a tua unção entre agora neste corpo. Entra neste corpo. A tua unção, Senhor, começa a remover cargas. Começa a remover cargas, despedaçar jugos da enfermidade, doença, no nome de Jesus. Que todo o sistema imunológico seja curado agora. Ordena as frequências de cada célula do corpo desta pessoa que esteja em harmonia e equilíbrio, para que haja cura e funcionamento perfeito deste corpo, da cabeça aos pés. Toda enfermidade, toda doença no sistema deste ser, no sistema espiritual, no sistema físico e emocional da alma, começa a secar-se de reis no nome de Jesus Cristo. Haja cura das feridas da alma. Haja cura física do seu corpo. Haja fortalecimento e robustecimento do teu espírito. No nome de Jesus, todo o sistema de sangue que esteja contaminado ou afetado, eu ordeno restauração. Que o sangue de Jesus Cristo circule neste sangue. Haja cura no nome de Jesus Cristo. Eu amaldiçoo toda doença. Eu amaldiçoo, seja qual for o nome da doença ou da enfermidade. Eu amaldiçoo no nome de Jesus no teu corpo. E eu ordeno que esse corpo seja curado agora. Haja vida, com o poder da ressurreição entre e começa a produzir cura no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, é espírito de enfermidade, liberta. Saia do corpo dela. Saia do corpo desta pessoa no nome de Jesus Cristo. Haja cura agora. Sai com todas as tuas doenças. Leva o teu fardo agora no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. No nome de Jesus. Ela é casa do Espírito Santo. É casa de Deus em Espírito. E onde a presença de Deus há vida. Eu ordeno a vida e a bênção da sua vida agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Receba agora. Receba. Está operado o teu corpo. Você está sentindo como um formigueiro no teu corpo. Você está sentindo como um calor no teu corpo. Esta é a unção do Espírito Santo. Está a operar agora. Está a operar agora. Está a operar agora. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Está a operar agora. Está a quebrar jugos. Está a remover carga. Está a despedaçar jugos. Está a remover espíritos da tua vida no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Enviamos a palavra que cura e que liberta. Aleluia. 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 Espírito, enche a minha vida. Peça ao Espírito Santo para te encher nesta manhã. Peça ao Espírito Santo para te encher nesta manhã. Peça ao Espírito Santo para te encher. Minha vida, com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche
Santo está a ministrar uma pessoa que está aqui dentro. Você sente um vazio na tua vida. Algo aconteceu na sua vida. E você sente um vazio, tristeza dentro de si. Alguém magoou você. Alguém prejudicou você. E você parece que sente que Deus não te quer ajudar, que Deus não te ama. Você esteve a lamentar, esteve à procura de Deus. Eu quero dizer que o Espírito Santo está a te consolar agora neste momento. O Espírito Santo está a encher este vazio da sua vida. O Espírito Santo está a dizer: tenha fé. Tende fé em Deus, porque nada é impossível para aquele que crê, nem nada é impossível para Deus. Pede ao Espírito Santo para te encher. Continuemos a adorar esse hino. O Espírito Santo está a trabalhar. O Espírito Santo está a trabalhar em ti. O Espírito Santo está a trabalhar em ti. Oh, Senhor. Restituição esse mês. Há pessoas que vão receber dinheiro esse mês. Há pessoas que vão receber dinheiro desse mês. Vai haver restituição. Deus está a trabalhar. Estamos no mês de setembro. Vai haver restituição. Dinheiro para a sua vida. Dinheiro para o seu negócio. Deus ordenou esse dinheiro para chegar até ti. Deus vai abrir fronteiras. Deus vai trazer negócios, contratos. Deus vai trazer promoção financeira do emprego. Alguém precisa de promoção financeira do emprego? Deus vai dar. Vai fazer acontecer. Já aconteceu no mundo do espírito. Deus vai fazer acontecer.